Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, ao qual eu estava meditando hoje pela manhã, que é sobre a desobediência. Então, onde a gente vai ler hoje se encontra lá no livro, deixa eu achar aqui, Josué. A gente vai ler hoje em Josué, que fala o pecado de Acã. Como assim um pecado de Acã? Deus tinha dado uma ordem para o povo de Israel tomar uma cidade. Porém, Deus disse assim, lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 18. Depois eu vou colocar embaixo do vídeo para vocês poderem acompanhar. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem. Vocês vão tomar posse da cidade, porém ficam longe das coisas consagradas. Não toca, não toca. Deus ali deu uma ordem. Deus ali lhe deu um intimato. Faz isso. Não vai por ali, faz isso. Obedece. Porém, entre aquele povo de Israel tocou, que foi Acã. Então lá no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, até então, aquele pecado de Acã, ele estava oculto. Ele tocou, ele desobedeceu a Deus. Deus falou que era para ninguém tocar, ninguém levar nada. E ele desobedeceu. Mas estava em oculto, ninguém sabia. Ele escondeu. Ele ocultou o pecado dele. Ele achou que não ia ter problema nenhum dele ir lá e tocar. Dele lá, Deus mandou fazer isso aqui, mas vamos dar aquele jeitinho, né? E vou lá pegar aqueles despojos para mim. Porém, aquele povo, ele teve consequências por conta do pecado de Acã. Por conta daquele pecado, eles não foram bem sucedidos numa batalha. E o que a gente pode ver nisso? Deus, ele não se manifesta. Deus, ele não pode se manifestar senão enquanto houver pecado. Enquanto houver algo oculto na sua vida, enquanto tiver a desobediência, Deus ele não pode se manifestar. Você pode clamar, você pode pedir, mas enquanto houver a desobediência, enquanto houver algo em oculto, pecado, Deus ele não vai poder se manifestar. Assim como não pôde se manifestar no meio daquele povo. Enquanto o pecado de Acã estava em oculto, Deus ele não pôde se manifestar. Então, qual é a situação que você olha e precisa assim, poxa, meu Deus, se manifesta na minha vida. E Deus ele não tem se manifestado por quê? Por que será? Será que não tem nada em oculto? Será que Deus não tem mandado você seguir por um caminho e você está seguindo por outro? Você tem sido desobediente? Porque a desobediência é também não só apenas... Às vezes a desobediência você acha que é apenas de respeitar os seus pais, o pastor da sua igreja, enfim. Mas a desobediência também, quando às vezes Deus fala com você algo, vamos dar um exemplo. Fulana, ora hoje, 3 da manhã, ora 3 da manhã. Aí você pega e, não, eu vou orar meio-dia, que 3 da manhã eu tô dormindo. Não tem como. Vou orar meio-dia. Mas Deus mandou você orar que horas? 3 da manhã. Então, isso já é uma desobediência. Isso já está desagradando a Deus. Porque se Deus está mandando você fazer uma coisa e você faz outra, é a desobediência. Está desobedecendo. Não tem como correr, não tem meio termo. Está desobedecendo.
E olha o que a palavra de Deus diz. Eu só achar. Lá em Deuteronômio, no capítulo 27, no versículo 26, diz assim: Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Vou repetir. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Precisa dizer mais alguma coisa? Se tá aqui e Deus está mandando você fazer, você não faz, você quer ser considerado maldito? Maldita? Por não obedecer? Por ouvir a vontade de Deus? Por saber a vontade de Deus? Por saber o que Ele quer de você e você não obedecer? Eu não quero. Eu não quero carregar o preço da desobediência. Eu não sei você que está me ouvindo, mas eu não quero carregar esse preço. Então, amiga, desperta. O que tem feito você se tornar desobediente como Acã foi? Acã, ele foi tão carnal, que a verdade é essa, ele foi carnal. Que ele pouco, se lixou para a voz de Deus. De tão carne que ele foi. Ele pouco se lixou pro que Deus falou, para a ordem que Deus tinha dado. Ele foi cego. Naquele momento ali ele foi cego. A cegueira espiritual dele foi a extremo naquela hora. E ele não conseguiu enxergar mais nada a não ser a si próprio. Ele quis o benefício, ele queria ser beneficiado guardando aqueles despojos, mas não queria obedecer, não obedeceu a Deus. E ocultou. Então Deus, naquele momento, falou para Josué santificar o povo. O que foi feito? O pecado, que outrora estava oculto, ele foi exposto. Porque Deus já sabia o que ele tinha feito. Mas ele ainda não tinha falado com a boca dele. Olha a diferença. Deus, ele sabia porque Deus sabe de tudo. Deus, ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo, ele ouve tudo. Ele sabe que tá aqui, o que tá aqui no seu coração, ele sabe. Mas faltou ele falar. Ele expor. Então, quando Acã expôs o pecado para Deus e o pecado foi exterminado, Deus, ele pôde se manifestar no meio daquele povo. E aquele povo foi para a batalha e venceu. Mas antes tiveram que se santificar. E no post anterior foi o que foi falado, da santidade. Nós que queremos ser um vaso de honra para Deus, a gente tem que andar em santidade. Porque a obra dele é santa. A obra de Deus, ele é santa. A santidade é o ornamento perpétuo da casa de Deus. Está escrito. Eu coloquei para vocês. Está escrito. Então nós temos que nos santificar, temos que nos separar, nós temos que ter o nosso momento com Deus, temos que, nos avaliar, ver o que nós estamos fazendo que está desobedecendo a Deus, que está desagradando a Deus, ou as nossas atitudes, nossos pensamentos, ou até mesmo que nós estamos vendo, ouvindo que não devemos ouvir. Então pensa o que está fazendo você desobedecer a Deus. O que está impedindo de Deus se manifestar na sua vida. Porque quando não tem nada impedindo, Deus desce, se manifesta, ponto, e acabou. Mas se tem isso aqui impedindo, não adianta. Que Deus não desce. Enquanto houver alguma coisa de errado, Deus não desce. Deus não desce. Então, nós vamos nos santificar. Vamos nos santificar mesmo. E hoje termina o nosso jejum de Facebook da purificação, aonde, não sei se vocês fizeram, mas como eu disse, Deus, ele tá vendo? Não é pra mim. Não é pra mim.
É para você, pro seu benefício. O meu eu tô fazendo pro meu benefício, para me purificar. O jejum da purificação foi segunda, terça e quarta, hoje é o último dia. Aonde de meio-dia à meia-noite nós ficamos sem o quê? O Facebook. Porque o Facebook já se tornou algo que tem participado mutuamente na vida de muitos. Você acorda, Facebook. Ah, vou tomar banho, vou escrever no Facebook, vou tomar banho. Então, o Facebook tem feito parte da vida de muitos. Desculpa. Então, nesse jejum de 3 dias foi para a nossa purificação. E agora a gente vai entrar na parte de nos santificar. Sabe? Andar em santidade é andar no Espírito. É ter olhos espirituais. É olhar as coisas de Deus com olhos espirituais. Não é com carnal. Porque o carnal, você olha com os olhos carnais e... Daí, vai ficar esse Facebook pra quê? Que bobeira. O que o Facebook tem a ver com a minha vida espiritual? O carnal pensa assim. O que é carne, ele pensa assim. Mas nós que somos espírito, a gente enxerga além. A gente vai além dos olhos carnais. Então, hoje, durante essa semana, próxima semana, nós vamos estar trabalhando em cima disso para nos santificar. Para tirar do nosso meio a desobediência, o pecado, o nosso eu, a nossa vontade. Porque se tem alguém que gosta da desobediência, é isso aqui, ó. Carne. A nossa carne. Gosta da desobediência. Gosta do pecado. A gente vai eliminar. A gente vai matar a nossa carne para fazer a vontade do Espírito. Para poder nos santificar diante de Deus. Se tornarmos puras. Puras. A palavra santo, ela vem de separado. É separado para Deus. Será que Deus vai separar para ele o que está sujo? Vai separar o que é santo, é santificado, está puro. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração. Hoje à meia-noite. Que oração? Essa oração que nós vamos fazer é para buscar a face de Deus. Buscar a face do nosso Deus. Como que a gente vai buscar a face do nosso Deus? Você vai fazer o que foi feito com a cama. Você vai expor. Quando a pessoa ela expõe para Deus o que está dentro dela, Deus ele tem liberdade para descer, entrar dentro dela e começar a trabalhar. Mas quando eu quero ocultar de Deus, eu estou me atrasando. Eu não estou atrasando a outro, a B, a C. Eu estou me atrasando. Atrasando a si próprio. Impedindo de Deus estar se manifestando na minha vida. Então hoje a gente vai fazer essa oração meia-noite para que você venha expor para Deus. Pensa direitinho. O que tem sido uma desobediência sua para com Deus? Analisa a sua vida assim num todo. Pega a sua vida, analisa ela num todo. E vê o que tem sido uma desobediência. O que tem te impedido de Deus descer na sua vida e se manifestar. E como eu havia falado para vocês nos posts anteriores, que eu fiz, um pacto com Deus em relação à minha vida sentimental. E queria compartilhar com vocês, certo? E pedir para vocês separarem uma aliança. Aliança, gosto daqui. Uma aliança. Ah, mas uma aliança de ouro. Vai preparar uma aliança. Se é de ouro, eu não sei. Vai conforme a sua condição. Separa uma aliança e se prepara pro dia 30
vai ser o dia do pacto com Deus. Só que antes do dia 30, eu vou estar fazendo outro vídeo para explicar como que vai ser. Qual a essência desse propósito, desse pacto com Deus, em relação à nossa vida sentimental, que tem levado a muitas para a ruína, tem levado a muitas para o inferno, para longe de Deus, um caminho sem volta. Então se prepara, porque pode ter certeza que esse pacto vai mudar a sua vida. Tem que ser corajosa. Eu posso dizer que eu já passei esse propósito para alguém que não quis fazer, que não teve fé para fazer. Então, meninas, é só isso. Desculpa a minha tosse, mas aqui no Rio tá um tempo meio doido. Hora faz sol, hora faz frio e não tem garganta que aguente. Então é só isso. Meu beijinho pra vocês. A gente se vê até a próxima.